Olá, alunos do agronegócio, tá? Da disciplina de gestão ambiental aplicada ao agronegócio. Essa aqui é a nossa primeira aula de conteúdo mesmo. Lembrando que aquela aula anterior nós apresentamos o plano de ensino para vocês e explicamos essas adaptações que nós estamos fazendo em relação, né, à pandemia. Nós estamos agora num sistema de regime didático emergencial. Então, os professores, né, foram possibilidade aos professores algumas opções de como ministrar esses conteúdos. Tá? Evidente que algumas disciplinas elas estão sim suspensas por uma questão de acesso ao laboratório, a campo, encontro presencial, trabalho em grupo, que isso não está podendo ocorrer, tá bom? Mas essa disciplina aqui, boa parte dela é teórica, então ela pode ser ministrada. E a posteriori, talvez a gente possa planejar ali uma visita técnica, alguma coisa assim, se for possível realizar, tá bom? E nesse primeiro momento agora, gente, eu vou reforçar para vocês aquele pedido que eu fiz na aula de apresentação do plano. Essas aulas de conteúdo técnico aqui, ajudem a divulgar, repassem para frente essas aulas, né? Compartilhem aí com seus amigos. Pessoal que é da agronomia, pessoal que trabalha nas empresas, nas cooperativas, ajuda a divulgar isso. Porque como eu falei, eu já tinha começado um trabalho de gravar alguns conteúdos nesse canal que eu criei, né? Esse canal eu já tinha até criado um pouquinho antes da pandemia, mas de uma forma muito lenta ali, né? E até não muito organizada. Porém, agora, com a necessidade de gravar as aulas, né? Então veio como um empurrãozinho e eu passei a organizar mais esse canal. Então eu peço para vocês também que ajudem divulgando esses conteúdos. Vamos lá? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é relembrar alguns tópicos importantes, alguns termos importantes que a gente utiliza muito na gestão ambiental, tá? Bastante mesmo. São tópicos que a gente vai importar aí, em parte, tá, pessoal, da biologia, principalmente dos estudos de ecologia, e que eles vão ser aplicados. São termos que a gente usa, né? Palavras que a gente usa normalmente ali dentro da gestão ambiental. Tá? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha nesses termos, tá bom? O primeiro desses termos, inclusive, que eu quero trabalhar com vocês, é justamente o termo ecologia. O que significa ecologia? Então hoje é uma ciência onde nós temos aí centenas, milhares, né? Milhares de pessoas se dedicando a esses estudos, diversas formas, diversos detalhes, nuances dessa disciplina, e junto foi importando outros cientistas, né? Então nós temos cientistas não só da biologia, mas nós temos pessoal da química, da física, da engenharia, né? Vocês mesmos podem presenciar, né, dentro do nosso campus, do Instituto Federal de Umuarama, um mestrado que existe em desenvolvimento sustentável. Então eles trabalham muito com ecologia. Alguns na área mais social, estudando os aspectos políticos, por exemplo, os aspectos jurídicos do meio ambiente, e outros lá numa ponta dura mesmo da ciência, que é a parte da química, da extração de óleos essenciais e tal, né? Então a ecologia hoje é estudada por muita gente, por economistas, por sociólogos, por filósofos, tá? Mas, basicamente, qual é a definição dessa ciência, tá? Ecologia, que significa logia, estudo, e ecos, local, tá, gente? Ela busca estudar os componentes do meio ambiente, ou seja, ela vai estudar os seres vivos, tá? Ela vai estudar também o meio ambiente, só que esse estudo aqui, tá, não é um estudo estático, não é descrevi a árvore, descrevi o animal, não. Tá? Esse estudo da ecologia,
ele está preocupado com a dinâmica que existe entre esses indivíduos aqui. Porque os indivíduos, eles, né, os componentes bióticos, abióticos, eles se interrelacionam. Então nós temos aqui o estudo das relações dinâmicas entre os componentes do meio ambiente. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que ocorreu nos Estados Unidos, e depois eu dou um exemplo mais aplicado ao agronegócio, tá bom? Então vamos lá. Então nos Estados Unidos, eles criaram um parque, tá, pessoal? Um parque para preservação, né, da flora e da fauna. Quando esse parque já estava criado, tinha um problema ali, entre aspas, que eles interpretaram. Eles interpretaram que os veados do parque, tá, estavam sendo atacados, né, devorados pelos lobos e pelos pumas, pelos predadores. Então eles pensaram, opa, isso aqui corre o risco de acabar com os veados do parque. Então resolveram liberar a caça aos predadores. Só que essa caça foi, assim, uma intensidade, um número de predadores que foi eliminados foi muito grande. E daí o que aconteceu? Sem a presença dos predadores, os herbívoros ali, de uma forma geral, não só os veados, mas os herbívoros que eram presa desses predadores, se multiplicaram em grande quantidade. Como tinham muito herbívoro, gente, eles literalmente raparam toda a vegetação, né, a gramínea que tinha ali, começaram a se alimentar até mesmo das cascas das árvores, né, das plantas que iam germinando, formando futuras árvores, e provocou um dano, então, também na flora. Como esses animais já não tinham como se alimentar, porque eles tinham comido tudo que eles podiam se alimentar ali dentro do parque, né, quando chegou o inverno, porque era uma região onde você tem um inverno bem rigoroso, então do que vivem esses herbívoros no período do inverno? Eles comem muito durante os outros períodos mais quentes do ano, adquirem uma massa corporal, gordura, que eles queimam durante o inverno. Acontece, como eles eram muitos, já tinham comido tudo que tinha, não podiam mais se alimentar, eles não tinham essa massa corporal, essa gordura acumulada. Quando chegou o inverno, uma grande parte deles morreu de fome. Então, vocês perceberam como o ambiente é interrelacionado? Né? Porque você interfere numa espécie, o ser humano interfere mesmo, e você vai atingir todo o ecossistema. Então, a flora foi afetada, o solo é afetado também, gente. Porque esses animais, eles se alimentam das gramíneas, e essas gramíneas tinham ali um efeito de proteger o solo também, evita erosão, etc. Então, quando esses animais comem muito, que esse solo fica desprotegido, também, né, quando derretia a neve, tinham chuvas, etc., facilita o processo erosivo naquele parque. E o próprio grupo de animais, que eram os veados, os herbívoros, que eles achavam que eles estavam preservando, né, liberando a caça aos predadores, também foi, né, praticamente eliminado, né, foi levado a um número muito menor do que o equilíbrio que eles tinham quando tinham os predadores. Então, a inter-relação entre predadores e presas mantém esse equilíbrio dinâmico que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo aqui do agronegócio. Tá? Quando a gente fala assim, nós temos ali insetos praga, né? E é até colocado um nome muito pejorativo para esses insetos, né? Mas, na verdade, quem que cria a praga? Se você pensar bem, somos nós, os seres humanos. Quando você está num ambiente natural, gente, tá? Quando você está num ambiente natural, lá no meio de uma floresta, o que vai acontecer? Você vai ter uma diversidade de plantas e elas competindo entre elas. Então, aquele inseto, dentro desse ecossistema natural, ele vai se alimentar de algumas plantas. Então, ele tem à disposição dele algumas plantas. E essas plantas, inclusive, têm uma distância uma da outra. Isso dificulta, inclusive, até o encontro, né, dos casais para que tenha reprodução. E ele vai ter uma competição também com outros insetos.
E ele vai ter ali a presença de diversos predadores que vão se alimentar deles, dos ovos, dos filhotes, tá? Então o que acontece? Não se provoca um desequilíbrio, porque esse grande sistema, tá, de inter-relação de seres competindo, da falta de alimento, da presença de predadores, né, isso provoca o quê? Um controle populacional natural. Agora lá vem o homem. O homem chega, tira todo esse ecossistema e coloca uma cultura. Uma cultura. E em grandes áreas, e uma folhinha colada com a outra. Aí você vai pegar aquele inseto que se alimenta daquele tipo de planta e fala, tô aqui, ó, é para você, coma aí à vontade. Reprodução extremamente facilitada. E isso já é comprovado também, tá, gente? Em muitos casos, quando há uma disponibilidade de alimento muito intensa, há uma possibilidade dos ciclos reprodutivos desses animais serem mais rápidos ainda. Por quê? Porque lá dentro dele ele tem uma genética já preparada, no tempo que ele vivia na floresta, que ele tinha que competir um monte, ele já tem toda uma genética dele preparada. Para assim, ó, em algum momento vai faltar comida, eu não vou conseguir me reproduzir. Então quando tem comida à disposição, é o momento de eu reproduzir um monte e deixar novas, né, gerações. Então ele pode ter 2, 3 ciclos reprodutivos por causa da pressão da presença de alimentos, porque o inseto ele não vai saber que você está colocando ele ali no meio plantado, né, gente, cultivado. Os genes dele, o instinto dele, está indicando isso. Opa, aproveita que tem comida, reproduza o mais rápido que você puder. E vai acontecer isso. Então vai gerar muitos insetos que vão querer se alimentar, que também vão querer reproduzir. Então nós provocamos esse desequilíbrio. Tá, aí você pode pensar, Tarcísio, e daí? O que a gente vai fazer? Nós vamos deixar de produzir? Eu já falei para vocês que não, né, gente? Esse extremo da preservação, de não vamos fazer nada, vamos viver como os animais, bom, então tirar a roupa e viver na selva, né? Acontece que nós não íamos ter a população que nós temos hoje. Então nós não somos nem de um extremo nem do outro. Nós estamos nos preparando aqui para sermos técnicos, pragmáticos, objetivos. Nós temos que produzir? Temos. Se a gente quer esse tipo de sociedade que a gente está vivendo, nós temos que produzir, não tem outra saída. Há um estudo que eu já li aí há algumas décadas, né, quando eu comecei a lecionar, praticamente 30 anos atrás, eu não me lembro mais da referência bibliográfica, mas que dizia que se a gente fosse coletar como animais, ou vamos pegar aqui como aborígenes australianos, ou viver como os indígenas primitivos no Brasil, mas bem raiz mesmo, bem natural, que a população mundial poderia ser uns 10 milhões. Nós estamos falando de mais de 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. Então esse sistema produtivo, ele vai continuar, ele não vai acabar. Mas então o que nós devemos fazer? Simplesmente pensar nessa possibilidade de alterando cada vez mais o ecossistema? Por exemplo, no caso dos insetos, vamos aplicar veneno. E vamos aplicar venenos cada vez mais fortes, eficientes em matar. Não, não é essa a saída. Porque aí nós vamos para o outro extremo também. Que nós vamos simplesmente não olhar as questões ambientais e vamos tocar o barco aqui. Até ver onde que vai dar. Não é assim. Nós temos que fazer o lado mais difícil, que é continuar a produzir mais ainda e com mais eficiência. Com menor uso de agrotóxicos, cada vez menos, se possível sem. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar esse modelo de produção no qual mais se aproxime desse funcionamento ecodinâmico. Dessa ecodinâmica que existe. Qual o modelo que a gente consegue aproximar? Porque quanto mais a gente aproxima desse modelo, menor aqueles efeitos. Tá? E isso não significa que necessariamente nós vamos produzir menos. Tá? Esse discurso aí que eu já falei para vocês
que aparece em alguns livros, alguns materiais sobre a produção sustentável, é só uma ilusão, não existe isso aí. Tá? Isso é um discurso, tá, patrocinado, financiado por empresas que você sabe que ganham muito vendendo esses produtos. Nós estamos prontos para abortar totalmente esse sistema produtivo convencional? Não, também acho que não, né? Mas que há possibilidades de nós realizarmos uma transição para um outro sistema de produção que seja mais próximo disso aqui e manter, tá, as características naturais o mais próximo possível, sim, nós temos já exemplos do que estão ocorrendo isso. Tá? Tanto produção pequena, gente, intensiva, fruticultura, olerícola, como também em grandes culturas, nas grandes commodities. Aquela história também que se fala assim, não, essa produção certificada, agroecológica, orgânica, não é possível para grandes áreas e para commodities. Sim, é possível. Já temos exemplos práticos disso que estão ocorrendo. E é o nosso trabalho aqui ser esse inovador. Tá? E eu já falei para vocês, o nosso curso é um curso para ser pragmático, tá, gente? Não é porque a gente é ecologista aqui, desculpem assim, não estou querendo ser causador de polêmica, nem ofender nenhum grupo aí, mas aquele ecologista cabeça na lua, que não pensa nas contas que tem que pagar, entendeu? Não é isso, não. Ao contrário, nosso curso é um curso de agronegócio, a gente pensa muito nisso. Eu estou falando aqui de uma produção, sim, sustentável, em cima daquele tripé econômico, ambiental e social. Tá? Com responsabilidade, inclusive. Inclusive responsabilidade para o nosso produtor ali, que nessa crise, né, o agronegócio tem pagado essas contas e tem mantido esse país funcionando. Mas que dá para melhorar? Muito dá sim. Tá? Outro conceito aqui, pessoal, importante também, e que vocês vão usar muito, que é um conceito que se aproxima de ecologia, é o conceito de ecossistema. O ecossistema, tá, gente? Ele é formado pelos fatores abióticos mais fatores bióticos. Tá? E mais uma vez, lembrando, não é essa descrição estática. Aqui muito nos interessa o quê? As relações que ocorrem entre os fatores bióticos e abióticos. Né? Então, os abióticos, como por exemplo a água, o ar, composição química, né? No caso, por exemplo, dos cultivos, né? O tipo de solo, se você tem solo arenoso, argiloso, mais fértil, menos fértil, eufrótico, eutrófico, distrófico, e aí vai, né? Bióticos, todos os componentes que estão ali, né? Desde bactérias, fungos, né? Podemos incluir aqui também os vírus. Por que todos eles nos interessam? Não só porque também tem efeitos benéficos ali na decomposição, ciclagem dos materiais, mas muitos são também causadores de doenças, né? Viroses, bacterioses, fungos aí na agricultura, né? É aquele setor do agronegócio que produz a matéria-prima, isso é uma coisa comum. E vocês têm aí uma noção disso nas disciplinas de agriculturas. Né? Muito bem. Outro termo importante, tá, pessoal? Dois termos, aliás, importantes que nós temos aqui é reciclar e reutilizar. Isso também aparece muito aí nos sistemas de gestão ambiental, tá? Então, reciclar, tá, pessoal, implica que nós vamos fazer uma transformação naquilo. Vamos transformar. Normalmente implica em passar por um processo industrial
para transformar num novo material que você possa reutilizar. Vamos dar um exemplo típico do nosso agronegócio aqui. Tá? As embalagens de agrotóxico, tá, gente? Elas são hoje recolhidas e fazem a logística reversa. Vocês já estudam também. Então, lembrando que hoje o Brasil, inclusive, é um modelo disso. É um modelo, tá? As embalagens são inutilizadas, normalmente com cortes, etc. São levadas até os fornecedores, tá? No caso as cooperativas, as empresas, né, que fornecem esses insumos, volta isso para a indústria e hoje esse material passa por um processo de transformação, de industrialização e reaproveitado. Se faz outra embalagem, né? Agora, a empresa, né, que foi criada pela essa grande associação que envolve as empresas que fornecem os agrotóxicos e que criaram então todo esse sistema de logística reversa, estão fazendo também a própria tampa, né, que é aquele sistema de trava de segurança, muito importante isso. Então até aquilo que era uma fonte de contaminação perigosíssima no ambiente, aplicando, gente, a tecnologia correta, um sistema de trabalho, educação ambiental, nós conseguimos reciclar e aproveitar. Tá? Diferente de reutilizar, tá? Que na verdade não necessariamente precisa passar por uma transformação. Você não vai transformar aquele material, mas você vai reutilizar aquele material com as mesmas características que ele está ali. Você pode até fazer alguma adaptação ou não, né? Um exemplo bastante comum disso aqui hoje, por exemplo, é quando se fala de você reutilizar material impresso, né? Livros, folhas de impressão, né? Que você pode utilizar dos dois lados, isso é muito comum, tá? No agronegócio, tá, pessoal? Isso assim, dentro da própria produção agrícola ali, a gente não tem muito essa questão de reutilizar, mas a gente tem a questão da manutenção. Né? Então, principalmente quando você fala do uso adequado de lubrificantes, quando você fala do uso adequado de máquinas, tá? Não é propriamente uma reutilização, mas uma utilização adequada disso evita que aquele material tenha que ser substituído. Então, por exemplo, no caso de óleos lubrificantes, né? A gente conhece muito, mas muita gente, tá? E produtores até de tamanho médio aí, né? Que o cara não faz um controle do número de horas de uso de um lubrificante. Ah, começou uma colheita, começou um plantio, vai lá e troca tudo. Ué, você está colocando material que poderia ser utilizado ali por mais algumas dezenas ou centenas de horas, e você está colocando ele para entrar num processo que ele vai ter que ser transformado. E se você estivesse utilizando ele adequadamente, o número de horas que realmente ele pode ser utilizado, você está economizando todo o sistema de logística reversa. E é óbvio, fazendo economia também. Então, essa questão aqui dos equipamentos, gente, filtros de tratores, né? E a própria máquina em si, quando você utiliza adequadamente, né, os equipamentos, quando você faz tração, por exemplo, um trator dentro da potência dele, com as características de solo, umidade adequada, você está conservando o material e, lógico, com isso, evitando que esse material, né, esse equipamento, às vezes muito caro, a gente está falando às vezes de equipamento de R$1 milhão, quase R$2 milhões, tá, esteja sendo utilizado inadequadamente. Então você pega ali, meu amigo, se você está falando de um equipamento aí de R$2 milhões e pelo mau uso você está jogando 10% da vida útil dele fora, imagina o prejuízo que você está tendo. E quando nós falamos em escala de grandes produções, no caso de commodities, as grandes propriedades de produção de cana, as grandes propriedades de produção de soja, você imagina quanto que isso representa. Se você tem lá 15 máquinas dentro de um parque desse, que você esteja utilizando elas certinho ali, gente,
Questão dos óleos, o período correto, a máquina trabalhando tudo que ela pode render mesmo, antes de ter que fazer manutenção, trocar, né? Ou realmente se transformar numa sucata, mas imagina se você conseguir ali 2, 3% dentro de um parque de máquinas que custa aí entre 1.200.000 e 1,5 milhão hoje. Então você imagina quanto que representa isso no final. Tá? O gestor já pagou o salário dele com isso, tá bom? Vamos lá. Outro termo importante, pessoal, é o próprio significado do que a gente atua nessa disciplina. Nessa disciplina é muito importante o conceito aí de sistema de gestão ambiental. Então vamos dar uma olhada. Olha lá. Sistema de gestão ambiental. Então, começando pela primeira palavra. Olha, quando nós estamos falando de sistema, gente, significa que nós estamos falando de algo organizado. Então é isso, sistema é algo organizado. Quando você fala lá, né, do seu avô, daquele seu tio, né? Ou no caso do professor, já está ficando mais velhinho também, ele fala assim, esse cara é meio sistemático. Ou daquele cara que ele é meio sistemático. O pessoal está colocando isso como um sinônimo de chato, né? Mas na verdade, se você fala que o cara é sistemático, é que ele gosta das coisas num determinado padrão. Que aquilo tem que funcionar daquele jeito. Pode ser até do jeito dele. Né? Nem sei se do jeito dele é muito certo, mas ele tem um jeito de funcionar as coisas. Ele quer as coisas organizadas, que sigam aquele roteiro, aquele padrão. Então, quando nós falamos aqui que é um sistema, significa que você organizou. Você montou um roteiro. Ó, você vai fazer A, depois de A você vai fazer B, depois de B você vai fazer C. E nós vamos seguir isso aqui. Nós vamos seguir. Tá? Outra coisa que também nós podemos ter aqui, gente, junto com essa palavra, é que sistema, a gente pode subentender também que é algo sistêmico. Ora, o que significa essa expressão sistêmico? Sistêmico significa o todo. Tá? Nós estamos também aqui querendo usar a palavra, podemos utilizar a palavra holística. Holístico significa todo, global. Tá? Então você quer começar o sistema do início ao fim. Do início ao fim. Então não adianta falar assim, não, eu cuido muito das questões ambientais, das regras, das normas, aqui, ó. Depois, o restante antes, o restante depois não me interessa. Não, não é assim. Nós estamos dizendo que tem que ser sistêmico, tem que ser holístico. Tudo, desde o início da produção dos insumos, passou pela produção agrícola, passou pelo processo de industrialização, todas as etapas de transporte, tudo isso aqui até chegar lá na gôndola, quando o cara pegou, aí ele levou para casa, aquela própria embalagem, ou ela é biodegradável, ou ela tem um retorno, ou ela tem uma utilização. Então todo esse processo visa zerar qualquer dano ao meio ambiente, ou pelo menos diminuir ao máximo esse dano ao ambiente, e resíduos e contaminações. E já aqui eu aproveito para falar do problema que é o agronegócio. Então hoje, transformar toda essa cadeia produtiva do agronegócio, colocar ela dentro de um grande sistema de gestão ambiental é um dos problemas. Porque se você quiser uma gestão ambiental total, você vai ter que ir lá no produtor de insumo, aí o sistema de gestão ambiental dele ali tem que estar encaixado, em consonância, quando chega dentro da propriedade. Da propriedade vai para a indústria de transformação.
de transformação vai para os atacadistas, para os varejistas que vão distribuir esse alimento transformado, ou para quem vai fazer a exportação disso também. Porque não adianta você falar que sistema lindo para o meu país, aí eu transfiro tudo para outro país, né? Isso não, nós temos que pensar num sistema global, a globalização está aí, e da mesma forma que nós vamos querer respeito ambiental por parte dos mercados que nos fornecem, e isso vai acontecer, por exemplo, no Tratado Mercosul-União Europeia, nós também temos que pensar em estar fornecendo algo que não vai causar impacto nos países que nós vendemos. Então é uma complexidade e tem muito trabalho aqui para ser feito. Para ter então esse sistema de gestão ambiental completo. E daí, inclusive, a importância do sistema de rastreabilidade. Então você saber tudo, mas não é só rastreabilidade do soja e do gado, não. É rastreabilidade de tudo que entra na produção, do que gera de produtos e até o final ali do destino do que sobra na mão do consumidor final. Tá bom? Muito bem. Outra palavra importante aqui, gente, é que o sistema implica no quê? Em gestão. Gestão também nós podemos entender como uma administração daquilo que está sendo feito. Então, as pessoas estão ali implementando tudo isso que foi bolado aqui, todo aquele plano, todo aquele conjunto de regras, as pessoas estão ali implementando aquilo, elas estão acompanhando e fiscalizando aquilo. E, ao mesmo tempo, estão interferindo, fazendo as correções. Então, gerir, administrar alguma coisa você implementa aquilo que você pensou, você fiscaliza aquilo que está ocorrendo e você vai fazendo as correções no momento que aquilo está funcionando já. Então, o sistema de gestão ambiental, lógico, ele tem as regras dele, ele tem as normas, ele não pode ser simplesmente alterado. No meio do caminho você fala, não, eu não vou fazer mais isso aqui. Não é assim. Ele tem que ser seguido, até porque quem vem de fora para fazer essa certificação, gente, ele vai chegar lá e falar, peraí, eu tenho um roteiro aqui para seguir. Você alterou totalmente o roteiro, cara. Então é muito importante isso, tá, pessoal? Que se siga esse roteiro. Então, muito bem. Administrar é implementar, fiscalizar e fazer as interferências, necessárias adaptações para que o processo continue. E é óbvio, ambiental, como nós já falamos, porque está se referindo ao quê? Ao ambiente que nós estamos obrigatoriamente interferindo. Então, como preservar essas características o mais próximo possível do ecossistema natural. E quando surgem novas técnicas, quando nós conhecemos coisas novas, tecnologias, que, se possível, possamos melhorar aquilo que já tinha. Exemplo. Nós tínhamos uma aplicação de agrotóxicos com produtos extremamente tóxicos. Descobriu-se essa toxicidade e foram pesquisando, então, produtos cada vez mais seletivos. Ótimo, excelente. Porém, essa pulverização ainda, dos agrotóxicos era de uma forma não seletiva em relação às áreas. Você ia pulverizando o agrotóxico atacado. Em áreas que tinham contaminação de um fungo, por exemplo, em áreas que tinha inseto, hora que não tinha, se pulverizado em tudo. Outra coisa, o momento em que se aplicava esses agrotóxicos também não tinha um processo de seleção. O cara via e falava, apareceu a praga, e ela pulverizava. Muitas vezes, inclusive, a aplicação não tinha efeito nenhum, porque os primeiros jovens, as primeiras ninfas estavam eclodindo dos ovos, as primeiras lagartas estavam eclodindo dos ovos, o cara aplicava o veneno. Aí o veneno não tinha o mesmo efeito sobre aqueles ovos, ou as fêmeas ainda estavam em processo de desova, aí o cara aplicou veneno, matou um pouquinho, vinha uma nova desova com novas ninfas, novas lagartas e pronto, lá o cara ia aplicar mais veneno. Então aí começou aquele sistema, gente, que era
o sistema integrado, que o cara ia acompanhar, ele fazia uma contagem para ver quantos insetos tinha, ele acompanhava, né, aquele dano que tinha nas folhas, até o pessoal fazia treinamento, quando a informática começou a chegar na agricultura mesmo, fazia esse treinamento visual para a gente poder avaliar o quanto dá uma folha, por exemplo, do trigo, estava com lesão de fungo, se aquela lesão era tamanho suficiente para a gente poder fazer a aplicação, né, de algum fungicida. Então isso foi melhorando a aplicação dos agrotóxicos, foi melhorando. Agora, gente,